Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número 15. E Simão Pedro seguia a Jesus, e o mesmo fazia outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e foi e entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Verso 16. Mas Pedro ficou parado do lado de fora do portão. Saiu então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou àquele que guardava a porta, e trouxe Pedro. Então a mulher, a donzela que guardava a porta, disse a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Disse ele: eu não sou. Estava ali os servos e os oficiais, tendo feito uma fogueira com carvão, porque fazia frio, estavam se aquecendo. Também Pedro estava parado junto deles, se aquecendo. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da doutrina. Desce para o 25 agora. Simão Pedro estava ali se aquecendo. Disseram-lhe então: não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: eu não te vi no jardim com ele? E Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Pode se assentar, por gentileza. Gostaria que você liberasse o seu coração, a sua mente, para a palavra de Jesus entrar na sua vida. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês vieram nesta manhã participar da Santa Ceia, e vai ser uma grande bênção, com certeza. Você estará fortalecido em Deus através dessa aliança, porque a ceia é uma aliança. Quando eu não participo do corpo e do sangue, eu estou quebrando esta aliança. Então eu preciso a cada tempo, a Bíblia diz que não existe um tempo próprio, para a Santa Ceia, mas nós fazemos a ceia uma vez por mês. Então você que é membro dessa igreja, você que deseja participar da ceia todos os meses, isso é muito importante para a sua vida espiritual. Então que você possa a cada dia estar firmando essa aliança, esse elo. Aquele que come da carne e bebe do sangue tem aliança com o Senhor, tem parte com o Senhor. Queridos, nessa manhã eu quero falar sobre posicionamento. Quero falar sobre a posição em que Pedro teve diante de Jesus, quando Jesus estava ali sendo preso, quando Jesus estava sendo levado para o Gólgota. A grande verdade é que Pedro, ele sempre aparece como cabeça, na lista dos discípulos de Jesus, não porque ele foi o primeiro a ser escolhido. Não é que Jesus chamou Pedro por primeiro, não é mesmo? Mas é porque Pedro, ele tinha uma forte liderança. Pedro, ele era um dos discípulos que ele sempre estava perguntando para Jesus, ele não levava dúvida, para sua casa, ele sempre estava perguntando as coisas do reino. Pedro também, ele participou dos milagres, da caminhada de Jesus, do seu ministério terreno. Enfim, Pedro era um daqueles discípulos que sempre queria saber mais sobre o Mestre, mais sobre as coisas de Deus. Ele viu e ouviu Deus falando, com Jesus ali no batismo: esse é o meu filho, a quem eu tenho muito prazer. Então Pedro, ele tinha uma intimidade, vamos dizer assim, uma amizade muito forte com Jesus, um elo de aliança com Jesus, e ele viu todas essas coisas maravilhosas que Jesus participou, ouvindo a voz de Deus, vendo os milagres. E em certa feita, Pedro, ele afirma diante de Jesus, dizendo: olha, Jesus, se preciso, eu darei a minha vida pelo Senhor. Se preciso, eu morrerei no seu lugar.
ele faz uma afirmativa muito corajosa, dizendo que ele estaria em qualquer lugar, em qualquer momento, ao lado de Jesus. E quando eu estava lendo esta passagem, queridos, e estudando ela, nós vemos que muitas vezes nós agimos dessa maneira. Nós dizemos: Senhor, eu andarei contigo até o fim. Senhor, eu vou fazer um voto diante do Senhor de ser mais fiel, de orar mais, de ler mais a palavra de Deus. Senhor, eu vou fazer de tudo para que eu possa crescer espiritualmente e assim eu possa tocar em outras pessoas. Nós sempre estamos fazendo afirmações, votos diante de Deus, e muitas vezes, assim como Pedro, nós acabamos quebrando os nossos votos, por causa da falta de posicionamento. E a Bíblia diz aqui que Jesus, ele reprova a afirmação de Pedro, porque Jesus, ele conhece a realidade do nosso coração. Jesus, ele sabe quem nós somos, ele conhece nós muito melhor do que nós mesmos, e ele faz uma análise existencial e antropológica ali naquele momento em que Pedro estava fazendo esta afirmação, e ele pôde ver lá no íntimo do coração de Pedro que algo estava errado. Ele revela algo ali dizendo que não iria acontecer daquela forma que Pedro estava falando. Ele diz: Pedro, eu conhecendo você, eu sabendo quem você é, eu sabendo das suas ações, dos seus impulsos e das suas emoções, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Talvez Pedro, ele fica naquele momento: como assim? Como que eu vou negar Jesus? Se eu estou aqui para dar a vida por Ele, eu estou afirmando que eu vou dar a minha vida por Ele. Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe da intenção, da motivação do seu coração. Jesus conhece a sua vida, queridos, e Ele sabe quando você está com o coração totalmente na presença dEle, ou quando você não está realmente falando aquilo que realmente é verdade. Então nós precisamos, nesses tempos em que vivemos, tempos de muitas tribulações, situações adversas, nos posicionar em Jesus. Nos posicionar em Deus, nos posicionar na palavra de Deus, nos posicionar em oração, para que o Senhor olhe o nosso coração e Ele encontre verdade dentro de nós. Não adianta nós falarmos algo que o nosso coração não sente. O Senhor, Ele quer que sejamos realmente verdadeiros em todos os momentos. E quando nós vamos aqui agora para o desenvolvimento dessa palavra, a narrativa do capítulo 17 mostra como estava o coração de Pedro. Como Pedro iria se comportar no momento em que Jesus estava ali no sinédrio sendo apanhando no caso, sendo esbofeteado, sendo indagado. Ali Jesus estava sendo interrogado. E Pedro estava ali, mas olha a intenção do coração dele. Veja o que Pedro, agora a forma que ele age é diferente da forma de quando ele ouviu Deus falar lá no batismo de Jesus. A forma de Pedro agora se posicionar era diferente de quando Pedro disse: olha, eu morrerei por ti, Jesus. Porque Pedro estava vendo Jesus passar por situações adversas, mas ele se calou. Ele ficou ali parado no seu canto, escondido. Por quê, queridos? Porque o medo bateu o seu coração. Pedro, ele imaginou que se ele negasse Jesus, a mesma sentença, ou o mesmo castigo que estava ali para Jesus, ia ser para ele. Ele não estava disposto a se posicionar como Jesus se posicionou, para pagar o preço que Jesus estava pagando. Por causa do medo, ele não conseguiu controlar as suas emoções, ele não conseguiu controlar o seu medo. Pedro agora não é o mesmo Pedro que tinha ali cortado a orelha de Malco quando Jesus estava ali no jardim. Era um Pedro atemorizado, era um Pedro angustiado, era um Pedro que não sabia o que fazer, era um Pedro sem posicionamento. A pior coisa, ou uma das piores coisas na vida do ser humano, é ele não se posicionar. Pedro negou Jesus por medo. Quantos de nós, queridos, não estamos nos posicionando? E eu não falo só no quesito espiritual, eu não falo só no quesito da fé, mas quantos de nós
em várias situações da nossa vida, não estamos nos posicionando. Queridos, nós temos um Deus que trabalha por nós, amém? Glória a Deus por isso. Um Deus que nos cuida, um Deus que nos defende, um Deus que guarda o nosso ser e o nosso viver. Nada de mal nos acontecerá se eu me posicionar diante daquilo que o Senhor Deus, o nosso Pai, deseja que nos posicionamos. Agora, a grande verdade é que eu tenho medo de perder amizades, eu tenho medo de perder cargos, eu tenho medo de perder status, posições. Então eu não me posiciono, porque eu não quero expor a minha ideia, eu não quero expor aquilo que eu penso. E quando você não expõe aquilo que você pensa, infelizmente você passa a ser dominado. Pedro, queridos, ele não se posiciona pelo medo que ele sentiu, e então ele abre mão de defender Jesus. Ele abre mão de estar ali no momento. Jesus sabia que isso iria acontecer, porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas quando, eu vou falar isso mais no final, quando Pedro nega Jesus, Jesus olha para Pedro, com um olhar, queridos, talvez de misericórdia, ou talvez um olhar, puxa Pedro, você poderia ter se posicionado diferente. Qual tem sido o seu posicionamento nos seus dias? Diante do seu trabalho, diante das suas amizades? Pedro negou Jesus porque ele ainda não tinha tido um encontro com o Espírito Santo. Ele ainda não tinha experimentado a comunhão com o Espírito Santo. Então por isso que os seus medos, as suas angústias eram maiores do que a sua fé. Quando você não tem um posicionamento na presença do Espírito Santo, que o poder de Deus não está sobre a sua vida, queridos, algo vai superabundar, algo vai crescer na sua vida. E se não é o Espírito Santo, serão os seus medos, as suas emoções, as suas angústias. Por isso, queridos, nessa manhã, o desejo do meu coração é que você venha se posicionar diante da presença de Deus, que você venha se lançar diante do Senhor, e que você venha experimentar o poder de Deus, para que você tenha uma vida diferente em todas as áreas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é só bem-aventurada dentro da igreja. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, aonde ela chega, aonde ela pisa, ali a presença de Deus inunda. O Senhor vai abrindo caminhos, o Senhor vai abrindo portas. Queridos, tem muitas pessoas fazendo muita força, ao invés de orar, ao invés de buscar o Senhor. Se você buscar a presença de Deus, se você se posicionar em Deus, você vai fazer menos força, você vai cansar menos. Quem está entendendo aí, diga amém. Qual tem sido o seu posicionamento na presença de Deus? Pedro 5,8 diz: o inimigo anda ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando destruir o nosso casamento, tentando destruir as nossas finanças, nossa fé, nossa comunhão com Deus. E muitos de nós temos aceitado, muitos de nós estamos vendo a nossa vida ir pelo ralo, a nossa história se desmanchando, vivendo lutas, vivendo tribulações, vivendo angústia, e não está se posicionando. As coisas estão se terminando na minha vida, é um problema daqui, é um problema dali. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou mudar essa história? Queridos, nós temos conhecido nesse tempo de pandemia as pessoas fora de série e as pessoas que vivem na média, chamado medíocres. Mediocridade não é algo tão feio, né? Medíocre é viver na média. Existem dois tipos de pessoas: os fora de série e os medianos. Os medianos, eles estão de braço cruzado, vendo as coisas indo do jeito que dá. Ele não está conseguindo criar algo novo, ele não está conseguindo se posicionar, ele está deixando as coisas acontecer. E eu quero dizer para você, queridos, que é muito fácil você sair da mediocridade e chegar a ser uma pessoa fora de série. Como, pastor? Se posicionando.
entendendo que no meio da crise, no meio de luta, no meio dessa pandemia, que eu não gosto mais nem de falar sobre isso, no meio dessa situação, você pode se sobressair, porque o Senhor Jesus é contigo. Está faltando o quê? Um posicionamento. Se não está dando certo aqui, eu vou me posicionar aqui, eu vou buscar no Senhor dessa forma, e o Senhor vai me orientar. Mas as pessoas, muitas das pessoas estão paradas, olhando as coisas e deixando acontecer. E aí a falta vem, a tristeza vem, a angústia vem. Mas se você se posicionar, o Senhor vai te colocar em lugares de destaque, queridos. Se você se posicionar, você vai conseguir chegar e desenvolver aquilo que o Senhor quer que você desenvolva e chegar em lugares de vitória. Não fique pasmo, não fique parado. O inimigo anda ao nosso derredor, tentando nos destruir. Se eu não me posiciono, ao invés de eu influenciar, eu acabo sendo influenciado. Se você, queridos, não expor a sua ideia, porque não é pecado você expor ideias. Não é pecado você, queridos, às vezes ter uma ideia contra, preste atenção, deixa eu te explicar bem sobre isso, contra aquilo que está sendo proposto para a sua vida. Não é errado. As suas ideias precisam ser expostas. Se elas vão ser feitas ou aceitas, aí é diferente. Mas existe muitas pessoas que ela pensa assim, eu não vou dar ideia, ou então eu não vou me posicionar em outra parte, dentro do meu lar, dentro da minha casa, porque eu não vou ser ouvida na empresa onde eu trabalho, na igreja onde eu congrego. E a pessoa fica ali quietinha no canto dela, e passa ano e vem ano, e ela continua ali, e de repente aquela pessoa, ela tem grandes ideias, mas pela falta do posicionamento, ela não consegue destravar, ela não consegue ir atrás dos seus objetivos, e ela não consegue, queridos, desenvolver aquilo que o Senhor colocou na sua vida para desenvolver. Posicionamento, ele faz com que você influencie. Será que você não está sendo influenciado? Quando eu não me posiciono, eu sou influenciado por amigos mundanos, amigos que não comungam a mesma fé que eu. Eu passo a começar a gostar das coisas do mundo por causa dessa influência. Eu sou influenciado pela mídia. Quando eu não me posiciono, eu sou influenciado por livros. Quando eu falo mídia, eu falo televisão, eu falo internet. Quando eu não me posiciono, eu sou influenciado pela moda. Quando eu não me posiciono, eu sou influenciado pelas minhas próprias emoções. Você tem influenciado nesse tempo? Ou você tem se deixado influenciar? A falta de posicionamento faz com que nós sejamos dominados, ao invés de dominar. Você está entendendo? Pedro, naquele momento, ele negou Jesus pela terceira vez, e então o galo cantou. Ele não se posicionou. A promessa, aquilo que Deus havia falado, que Jesus havia falado, aconteceu. Aquilo que Jesus havia dito para Pedro, dizendo, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Só faltou Jesus dizer assim, porque você não vai conseguir se posicionar. O medo vai ser maior na sua vida. As emoções na sua vida vão ser maior. As suas angústias. Queridos, quando Pedro negou, no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, essa narrativa fala que Jesus olhou para Pedro. Olhou para Pedro, contemplando aquele pecado, contemplando o erro que ele cometeu. Mas naquele mesmo momento, Jesus, ele age com amor, porque Jesus, ele é diferente de nós. Nós o julgamos, nós não aceitamos erros, mas Jesus, quando uma pessoa tropeça, quando ela peca, e a consciência dela acusa, Deus contempla essa atitude. Pedro, quando o galo cantou,
a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Agora eu quero entrar aqui em outro quesito e quero que você pense comigo. Os pecados que você tem cometido, porque eu e você, nós somos pecadores. Eles são lembrados na tua consciência? Ou você está acostumado com esse pecado? Imediatamente, a consciência de Pedro foi acusada e ele começou a chorar. Queridos, quando a nossa consciência, a consciência do pecador não acusa algo de muito errado na nossa vida, quer dizer que essa consciência ela não está na palavra de Deus. Quem comete pecados e ele não fica com a sua consciência pesada, ele não busca Deus para que ele receba o perdão do seu pecado, a mente dele ou dessa pessoa está cauterizada por esse costume pecaminoso. 1 Timóteo 4:2 fala isso. Uma das coisas, queridos, mais assustadoras na vida do servo de Deus, uma das coisas mais assustadoras na vida do servo de Deus é de poder pecar contra Deus sem sentir nada. Uma das coisas que destrói a vida do ser humano, destrói a vida espiritual do ser humano, é ele pecar contra Deus e não sentir nada. É esse pecado ser normal na vida dele. Quando Pedro errou, quando Pedro pecou, ele chorou amargamente. Quando pecamos, Jesus olha para nós. Hebreus 4:13 fala sobre isso. Podemos esconder nossos pecados de outras pessoas, podemos até enganar nós mesmos. Quando eu e você achamos um raciocínio para justificar os nossos próprios pecados. Eu pequei por causa disso. Pastor, eu separei porque o meu marido era um traste. Pastor, eu adulterei porque minha esposa não me dava atenção. Isso é um erro, é um raciocínio que a pessoa tenta encontrar para justificar o seu pecado. E nós não podemos, queridos, mascarar, tapar aquele negócio que é errado. Se eu estou pecando contra Deus, eu sei que eu estou pecando. Então não adianta eu ficar achando uma ideia, um raciocínio para justificar. Eu preciso me posicionar e dizer: a partir de agora, eu não vou mais cometer esse erro. Queridos, quantos atendimentos ao longo do meu ministério, desses 17 anos aí que a gente está pregando o Evangelho, 15 para 16, de pessoas que vêm: olha, pastor, sim, eu separei, mas também, pastor, olha, na minha casa era assim, era assado. Eu adulterei, pastor, eu caí, mas na minha casa era dessa forma. Queridos, não existe justificação para erros. O Evangelho de Cristo, ele é um só, ele é o genuíno. É sim, sim e não, não. Passou disso, é do maligno. Eu não posso querer achar um pretexto para mim pecar. Eu preciso me posicionar e dizer: olha, isso aqui não agrada a Deus, então eu preciso fugir dele. Jamais esconderemos os nossos pecados de Deus. Ele vê tudo e Ele julgará a todos. Todos nós um dia estaremos diante do trono de Deus. E a minha ideia, queridos, para você, ou a minha dica, é que você venha rapidamente se posicionar contra esse pecado e sentir um profundo aperto no seu coração e se arrepender dele, porque Pedro se arrependeu. Pedro imediatamente ele sentiu a dor do erro que ele havia cometido,
E ele começou a chorar amargamente. A dor do arrependimento não é a dor do remorso. A dor do arrependimento, ela é uma dor que você sente na hora, mas ao você se arrepender, ela vai embora. Agora, as pessoas que vivem debaixo de remorso, elas vivem com essa dor permanente. Vamos continuar. O que Pedro viu quando Jesus olhou para ele? Rejeição, porque ele havia rejeitado? Ele merecia isso. Ou será que ele viu a repreensão e a condenação por sua atitude pecaminosa na hora da provação? Jesus nunca vai aprovar o seu erro. Ele nunca vai passar a mão nos nossos erros. Mas Ele é um Deus que perdoa as nossas falhas. Ele é um Deus que perdoa pecados. A vontade do Senhor, queridos, é trazer os seus filhos para perto dEle, aqueles que falharam, aqueles que pecaram, para ter novamente uma comunhão com Ele. E quando nós pecamos, quando nós falhamos, se nós nos voltar para o Senhor vai nos abraçar. E esta manhã é manhã de posicionamento. É manhã de você dizer chega para esse pecado. Jesus nos ama e Ele quer nos salvar eternamente. Ele quer nos salvar, Ele quer perdoar os nossos pecados. Mas eu quero perguntar para você, você quer ser perdoado desse pecado? Depende do seu posicionamento. Depende de você se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais agir dessa forma, dessa maneira. Lembra que eu falei? Quando você não se posiciona, você não domina, você é dominado. O que é que está te dominando? A pornografia? O que é que está te dominando? O adultério? A mentira? O que é que está te dominando? A sua posição leva você a viver dias de glórias nessa terra. E olha, esse pecado, que talvez você acha que ele não é tão grave, pode te levar para o inferno. Essa é a grande verdade. É manhã de aliança, de conserto. É manhã de posicionamento. A palavra do Senhor diz que ao longo, Pedro refletindo sobre a sua falha, ele escreveu um texto muito lindo que está em 1 Pedro 3,13, que diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se for zeloso do que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Dá um amém aí bem bonito. Pedro ele diz: ora, quem é que vai te maltratar se você for zeloso naquilo que é bom? Queridos, se você for zeloso às coisas de Deus, se você estiver posicionado na presença de Deus, na palavra de Deus, Satanás não pode tocar sua casa, Satanás não pode tocar sua família, Satanás não pode tocar sua vida. Por quê? Porque você está ali diante do Senhor, em posição. Agora, quando eu não estou posicionado, existe brecha. E aí, Satanás vem para destruir. O seu posicionamento faz com que ninguém te maltrate. Amém? Aí ele diz: mas se ainda venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Se ainda nós perder alguma amizade, se ainda perdermos cargos, se ainda perdermos posições, se ainda perdermos status, se ainda perdermos finanças, diz o Senhor, bem-aventurados sois, através de Pedro.
se eu ainda perder coisas por me posicionar, bem-aventurado eu sou. Não vos amedronteis, não tenha medo com as ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Não tenham medo. Ah, pastor, mas está morrendo gente agora, depois de 30 dias, morreu uma senhora, sim. Mas não tenha medo. Santificai em Cristo. Santifique a sua vida no Senhor, estando sempre preparado para responder. Olha o que Pedro disse: antes eu não estava preparado, agora eu estou preparado. Sejam preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança. A vida é um posicionamento, e quando você se posiciona, Ele vai derramar algo sobre a sua vida que vai te encher tanto, e outras pessoas vão receber também. Outras pessoas serão tocadas. Mas quando chegar a hora de você responder, não tarde em responder. Não negue Jesus. Não negue aquilo que Ele fez por você. Mesmo os mais dedicados servos de Deus erram e precisam de compaixão e amor de Jesus. O pecado de Pedro na noite do julgamento de Jesus foi grave, mas não foi imperdoável. Aleluia. O pecado foi grave, mas não é imperdoável. Esta manhã é uma manhã de ceia. Por mais grave que tenha sido o seu pecado, é manhã de você pedir perdão, se arrepender. Se arrepender. Pedro recorreu à graça e à misericórdia do Senhor, a mesma fonte de amor e perdão que nos oferece esperança de vida eterna. Ele recorreu ao Senhor. Vocês sabem que o pecado ele gera morte e esterilidade. O pecado ele faz com que a gente fique parado, não deixa a gente crescer em área nenhuma. Talvez alguma área da sua vida não está do jeito que você gostaria que estivesse. Talvez você tem tudo que poderia ter. Talvez você tem dinheiro, você tem uma família legal, talvez está tudo bem, mas você não está bem, não tem felicidade, não tem vida plena, não tem alegria. Talvez a falta de posicionamento em relação a esse pecado tem feito você viver dessa forma. Mas essa manhã é uma manhã de misericórdia, não é uma manhã de acusação. Deus não expõe o seu pecado para te maltratar ou para te expor e te envergonhar. Deus expõe o seu pecado para te perdoar. Esse é o Jesus que nós servimos, um Jesus que perdoa pecados. Não é um Jesus que maltrata e acusa, mas é um Jesus que mostra, dizendo: filho, eu estou te mostrando nessa manhã que você não está se posicionando. Talvez você está indo do jeito que a vida está levando. Mas hoje e agora o Senhor quer um posicionamento seu. Se Pedro, queridos, que viveu muitas coisas, concluindo agora, viveu muitas coisas, ele negou Jesus por 3 vezes. Imagina nós, que não ouvimos Deus falar: esse é o meu filho, que não vimos os milagres, que não vimos Jesus ensinar a palavra. Imagina nós, que não tivemos uma experiência de caminhar com Jesus, fisicamente. Aonde é que você não tem se posicionado? E Jesus tem falado assim: puxa filho, agora eu queria a tua posição, mas você não se posicionou. Esse Pedro, ele se arrepende dos seus pecados. Ele sente a dor do arrependimento, e então agora ele decide fazer tudo aquilo que era para ele fazer. E depois do arrependimento, a Bíblia diz que no seu primeiro sermão, na sua primeira palavra, quase 3.000 almas
se renderam a Cristo. Esse mesmo Pedro que negou, agora ele caminhava e a sombra dele curava as pessoas. Esse mesmo que negou, aonde ele ia passando, milagres iam acontecendo. Por quê? Porque ele se posicionou. O seu posicionamento em Deus, o seu posicionamento diante das circunstâncias, vão fazer você crescer muito mais do que você imagina. Pessoas serão tocadas através de você. O seu posicionamento faz você liderar. O seu posicionamento faz você influenciar. O seu posicionamento faz você ser feliz. Olá, muito obrigado por vocês que estiveram conosco aqui nesse canal. Quero te encorajar a se inscrever nesse momento aí para você receber nossas notificações, vídeos, pregações que vão te ajudar a desenvolver o crescimento espiritual na sua vida. Deus te abençoe, fique com Deus.